Questão de número 32. Mais uma, a 32, a 33, para lembrar alguma coisa de MMC e MDC. Cuidado, cuidado. Agora vocês vão encontrar duas questões que merecem a atenção mais do que redobrada de vocês. A 32 diz assim: um galpão na forma de um paralelepípedo reto de dimensões 30, 72 e 6 metros. Então tá aqui, ó. 72 metros, 6 metros e 30. Um galpão. Aí ele continua. Deve ser preenchido completamente com caixas cúbicas. Lembra que caixas cúbicas, um cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida, certo? Então a largura, o comprimento e a altura do cubo é sempre a mesma. Beleza. Aí ele continua. Qual o menor número de caixas a serem utilizadas? Bem, eu tenho esse galpão e vou preencher com essas caixinhas cúbicas todo o meu espaço dentro do galpão. Entra na questão. Imagine que você está agora diante de uma sala em formato desse galpão. Você vai preencher com vários cubos todinha a caixa, todinha a sala, toda, com cubos. Ele quer a menor quantidade possível. Entra na questão. Se ele quer usar a menor quantidade de cubos, esse cubo que vai ser utilizado deve ter uma aresta, que é aquele ladozinho dele, aresta, um tamanho máximo ou um tamanho mínimo? Vou perguntar de novo. Ele quer a menor quantidade de cubos. Então, para que você use a menor quantidade de cubos, eu te pergunto, a quantidade, a medida da aresta, para que a quantidade de cubos seja mínima, a medida da aresta deve ser máxima ou mínima? Aí você vai perguntar, Thiago, máxima, porque quanto maior for a aresta, menor será a quantidade de cubos utilizados. É verdade. Então você já sabe que é máximo. Máximo. Lembrando que essa caixa cúbica vai ficar dentro dessa caixa maior. Portanto, a aresta do cubo é um número que tem que caber de forma exata dentro do 6, dentro do 30 e dentro do 72. Portanto, é um valor menor do que eles. Se é menor, é múltiplo, é divisor. Perfeito. Divisor. Comum. Por que que é divisor comum? Porque tem que encaixar dentro do 72, dentro do 6 e dentro do 30. Então, você está diante de uma questão de MDC. Máximo. Divisor comum. Ô, rapaz. Tá vendo como agora tá ficando fácil, pessoal? Não tem mais como você ser enrolado. Então, para calcular a aresta do cubo, ou seja, o ladozinho lá da caixa, você vai calcular o MDC entre todos esses. Aí você faz 6, 30, 72. Joga. Por 2, 3, 15, 36. Por 2, 3, 15, 18. Por 2, 3, 15, 9. Por 3, 1, 5, 3. Por 3, 1, 5, 1. Por 5, 1, 1 e 1. Pronto, tá aí. Você vai encontrar isso aqui. Como é o MDC, o máximo divisor comum, você vai pegar aqueles que são divisores comuns. O 2 dividiu. O 2 dividiu todo mundo. Beleza? Todo mundo. Já esse 2 não divide o 3, não serve. Esse 2 não divide o 3, não serve. Esse 3 dividiu 3, dividiu 15, dividiu 9. Então ele é divisor comum, eu pego. Já esse 3 não serve porque não divide o 1, nem divide o 5, só divide o 3. E esse 5 só divide ele mesmo, não divide mais o 1. Conclusão. Quem é o máximo divisor comum? Vai ser 2 vezes 3, 6. 6 metros. 6 metros será a medida da aresta desta caixa cúbica. Observe que eu não estou dizendo em nenhum momento que a resposta da questão é 6. 6 é a medida da aresta. Quer dizer que para você ter a menor quantidade de caixas,
a menor quantidade de caixas, você tem que fazer caixas com 6 metros de aresta. Ou seja, o comprimento 6, a largura 6 e a altura também 6. Tudo bem? E observe que o 6 tanto cabe dentro do 7,2, como cabe dentro do próprio 6, como cabe dentro do 30. Mas a pergunta é, qual o menor número de caixas? Eu descobri um lado, mas eu preciso saber quantas caixas eu vou ter que colocar dentro do galpão, já que ela vai ter 6 metros de aresta. Ora, é só você pegar e calcular, pessoal, o volume do galpão dividido pelo volume da caixa que você quer montar. Vai ficar o volume do galpão, o grande, dividido no volume menor. Quando eu fizer essa divisão, eu vou saber quantas caixinhas estão cabendo dentro da grande. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Você simplesmente multiplica as 3 medidas. 6 vezes 30 vezes 7,2. Como é que a gente calcula o volume de uma caixa cúbica? Você multiplica também nas 3 medidas. Como a aresta é 6, vai ficar 6 de largura, 6 de comprimento, 6 de altura. Então tá aí, ó. Volume do galpão, multiplica tudo. Volume da caixa, multiplica as arestas. Então tá aí, do mesmo jeitinho. Quando você chega nesse ponto, você vai atrás de simplificar. Para ganhar tempo, ó. Esse 6 vai embora com esse 6. Fica 1, fica 1. 6 vezes 6 dá 36. Então 72 dividido por 36 fica 2. Eu já matei direto. Então vai ficar 60 caixas seriam necessárias. Pronto. Acabou. Respondi a questão. Muito bonita por sinal. E já posso comemorar. A resposta seria o item C de casa. 6 com 6, simplifiquei. 6 vezes 6, 36. 72 dividido por 36 dá 2. Vezes 30, 60 caixas. É só comemorar. Então, o galpão, a caixa menor, serão necessárias 60 caixas para ser colocado dentro desse galpão para ficar bonitinho e tudo direitinho. Deu certo? Tudo tranquilo? Ótimo, excelente. Beleza. Passamos então agora para a questão de número 33. Algo bem parecido com a 32, que é um espetáculo. A 33 diz que a livraria A pediu 130 exemplares. Aqui em cima nós temos a livraria, tá aí, ó. E aqui, isso é um R. Pronto, deixa eu ajeitar direitinho. Pronto. A livraria e aqui o número de exemplares de cada livro. Beleza. Então tá aí os dois. A livraria A pediu 130. A livraria B pediu 195. A livraria C, 390. E a questão pergunta: a editora, como ser aprovado em concursos públicos, recebeu os seguintes pedidos. A editora deseja remeter os 3 pedidos em N pacotes iguais, de tal forma que N seja o menor possível. Calcule o valor de N. Bem, a livraria A pediu 130 livros, a B e a C. Eu vou enviar vários pacotes, mas todos os pacotes que eu vou enviar, todos, pessoal, todos, vão ter a mesma quantidade de livros. E eu quero enviar a menor quantidade de pacotes. Mas para que a quantidade de pacotes seja mínima, o número de livros em cada pacote deve ser o quê? Máximo. De novo, vamos lá. Eu quero enviar os livros em vários pacotes. Os pacotes que vão ser enviados serão todos iguais. Eu quero a menor quantidade possível de pacotes. Menor quantidade. Para que eu tenha a menor quantidade de pacotes, o número de livros por pacote deve ser o quê? Máxima. Então você está diante de uma questão que pede o máximo divisor comum. Vixe, Thiago, vai com calma. O máximo eu entendi, porque o número de pacotes é mínimo. Então tem que ser máximo o número de livros por pacote. Certo? Mas a quantidade de livros em cada pacote é um número menor ou maior do que 130, do que 195, do que 390? Menor. O número de livros por pacote é um número menor do que os 3. Se é menor, é múltiplo divisor?
divisor. Comum, por que o comum? Porque eu vou mandar pacotes com a mesma quantidade para todos. Perfeito? Então, todas as livrarias vão receber o pacote com a mesma quantidade, por isso comum. Então, eu preciso do máximo, divisor, comum. Ou seja, o maior número que divide os três. Quando você faz, você já sabe. Pega o 130, pega o 195, pega o 390. Divide simultaneamente. Por 2, 65, 195. 195. Por 2 não dá. Tiago, tem alguém que dá por 3? Tudo bem, por 3 fica 65, fica 65, fica 65. Perfeito? Por 3, tá aí. Agora, Tiago, dá todo mundo por 5. Certo, vai. Todo mundo por 5. Vai ficar agora o quê? Quando você faz todo mundo por 5 bonitinho? Fica 13, fica 13, fica 13. Todo mundo por 13. Fica 1, fica 1, fica 1. Ótimo. Quando você faz isso aí bonitinho, você está se perguntando, e agora? O que é que eu vou fazer? Vai calcular o MDC, o máximo divisor comum. Divisor comum, esse 2 não é divisor comum, porque ele não dividiu o 195. Esse 3 não é divisor comum, porque ele não divide o 65. Esse 5, sim, é divisor comum, porque dividiu todo mundo. Esse 13 é divisor comum, porque dividiu todo mundo. Então, o 5 é divisor comum e o 13 é divisor comum. Quando eu concluo que eu tenho divisor comum, o 5 e o 13, eu comemoro, sabendo que o MDC será igual a quanto? 65 livros. O que é que significa esse valor 65? 5 vezes 13, 5 vezes 13, 65. Ou seja, cada pacote que eu vou enviar para a livraria deverá conter 65 livros. Então, quando eu pego o divisor comum, eu vejo que é o 5 e o 13, dá 65. Ou seja, a livraria A, que encomendou 130 livros, cada pacote tem 65 livros, ela vai receber quantos pacotes? 2 pacotes. A livraria B, que pediu 195 livros, vai receber o quê? 3 pacotes. Como é que tu sabe, Tiago? Cada pacote não vai ter 65 livros? Isso aqui não vai ser um pacote? Não é? Ó? Eu quero enviar a menor quantidade de pacotes. Então é só embalar de 65 em 65. Então, pediu 195, recebe 3 pacotes. A livraria C pediu 390. 390, fazendo em pacote de 65 em 65, recebe 6 pacotes. Ora, eu tenho 2 pacotes para A, 3 pacotes para B, 6 pacotes para C. Conclusão. O N, que é o número de pacotes, será igual a quanto? 2 mais 3 mais 6. Então, 11 pacotes deverão ser entregues nas livrarias. Então, são 11 pacotes. Essa é a menor quantidade de pacotes. Por que é a menor quantidade de pacotes? Porque eu tenho a maior quantidade possível de livros por pacote. De tal forma que todos os pacotes que saiam da editora tenham a mesma quantidade de livros. Pessoal, vale você repetir esse vídeo, ler com calma e analisar tudo direitinho sobre a questão 32 e sobre a questão 33. São 2 questões que merecem demais a atenção de vocês. Eu me empolguei um pouquinho porque realmente são questões que merecem a vibração. Então, leiam a questão com calma, refaçam os cálculos e analisem com calma. Se ele está pedindo a menor quantidade possível de pacotes, significa dizer o quê? Que você vai ter a maior quantidade possível de livros por pacote. Como todos os pacotes deverão ter a mesma quantidade, 65 livros é o máximo divisor comum. Então a editora A recebe 2 pacotes, 3 e 6. Quando você soma, 11 pacotes seria o resultado total. Beleza? 32, 33, um espetáculo. Questões bem interessantes. Leiam com calma, daqui a pouquinho a gente continua no próximo vídeo, quase já fechando os exercícios do módulo 4, perfeito? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, tchau, tchau.